O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, aqui no santuário, e sempre muito bem-vindos, lembrando que é possível a missa presencial, é só uma questão de cumprimento das normas das autoridades sanitárias, mas você pode entrar em contato conosco, ligando para a missa das 7h30 ou do meio-dia, 41 3233 4884. Eu repito, pode agendar a sua vinda, 41 3233 4884. Filhos queridos, estamos na Semana Nacional da Família e começamos hoje essa Semana Nacional lembrando, como fazemos toda quinta-feira, dos nossos entes queridos, rezando pelas almas do purgatório, pelos nossos entes, e hoje, rezando pelos mortos, trazer a triste realidade de 100 mil mortos pelo Covid, uma realidade triste que não é de comemoração, não é de triunfo, não é um recorde, é uma tragédia. E suplicar a Deus que cesse essa pandemia, que cesse toda essa realidade da saúde, essa realidade política, essa realidade social, de tudo que a pandemia vai agravando. E que os nossos dirigentes, nas suas competências, em todas as competências, do maior ao menor, ou cada um na sua responsabilidade, possa cuidar de toda a sociedade. Então queremos também trazer essa realidade das 100 mil vítimas no Brasil, um número alcançado no sábado, mas que trazemos hoje abrindo essa Semana Nacional da Família, quando toda segunda-feira rezamos pelos falecidos. É triste, é uma lástima. Filhos queridos, hoje o Evangelho nos faz compreender um pouco o sentido da morte. O Evangelho fala com tanta clareza e nos coloca aquilo que para nós cristãos é a única e a correta, a verdadeira forma de entender a vida. Jesus fala: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continua só um grão de trigo. Quando ele dizia isso, certamente ele viu muitas plantações, a plantação de trigo. Mas nós, quando escutamos dos seus lábios esse texto, não tem como não olhar para a cruz, onde ali começou a vida inteira de Jesus. Foi o morrer por amor, mas ali foi o ápice do seu amor, quando ele, morrendo, o grão de trigo caiu na terra. Por 3 dias,
no seio da terra, o sepulcro. E aí ele é o exemplo daquilo que ele dizia, dizendo que ele morreu, o grão de trigo morreu, e depois de 3 dias, no seio da terra, germinou a eternidade na ressurreição. É assim que devemos compreender. E se ele disse no final, se alguém quer me seguir, siga-me. Não tem outro jeito. Eu pregava ontem sobre essa temática, mas hoje reforçado esse texto, e explico depois o porquê, que é em vista do santo que celebramos. Mas nesse contexto, se queremos seguir Jesus, então o que esperar? Esperar e pedir a Deus a graça de que a nossa morte, a nossa entrega, ela seja realmente um produzir frutos. É interessante perceber, e aqui a reflexão se estende um pouco, nessa Semana Nacional da Família. É claro que estamos falando da morte no nosso último suspiro, mas se nós queremos e olhar para a Sagrada Família, e fazer valer aquele que é o tema deste ano, nesta semana, eu e minha casa serviremos ao Senhor, livrai minha família do mal, no evangelizar em casa, nós tínhamos que nos perguntar, hoje, quais aspectos da minha vida eu deveria morrer? Morrer para crescer. Entendo o que eu estou dizendo, né? Claro que nós estamos falando de Jesus morreu na cruz. Claro que estamos falando da nossa vida que terá um ponto e vírgula para o outro lado do caminho. Mas também vale essa reflexão, que mesmo na família, se a pessoa não morre em seu egoísmo, não tem como formar família. Se não morre no seu individualismo, não tem. Individualidade não é individualismo. Todos nós não podemos perder a nossa individualidade. Somos indivíduos, isso é bom. Temos as diferenças, mas a diferença, mesmo no seio da família ou no seio da comunidade, não nos faz inimigos, não nos faz competir. Nós somamos, o diferente soma, cresce. Mas sempre tem algo que, por exemplo, falando de família, ontem foi Dia dos Pais, que o marido vai ter que morrer em algumas coisas, a mulher vai ter que morrer em algumas coisas, os filhos morrer em algumas coisas e os pais da mesma forma. Esse morrer significa abrir mão em vista de. O grande problema é que a gente tem muita dificuldade disso. Sempre nós somos a referência do certo. Acabamos sendo a referência de que os outros se adaptem ao meu jeito de ser. Um exemplo muito claro. Mas você me conheceu assim, eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Exatamente, é esse o grão de trigo que não cai na terra. Não soma, não faz família, não se torna família. Eu canso de dizer, agora não tem casamento na pandemia, e quando eu faço também não é tanto, eu sempre uso esse termo para a menina, para o rapaz. Você entrou nessa igreja por aquela porta, solteiro. Mas aqui nesse altar, você vai ter que morrer a vida de solteiro, e quando virar as costas para o altar, seja você noivo, seja você noiva, vai ter que morrer um pouco essa sua vida que você estava acostumado a viver, eu e eu mesmo, agora é o nós. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, continua só um grão de trigo, é a mais pura verdade. O grão de feijão, o grão de mostarda, a semente de mostarda, o grão de milho, tudo, ele precisa morrer, quase que putrefar, para de então germinar. São essas mortes que nós temos que ao longo da vida,
pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, e cedendo na vida, em todas as vocações, em todos os nossos. Do contrário, a vida se torna insustentável. Diz que agora na pandemia aumentou consideravelmente os pedidos de divórcio, por várias razões. A pandemia, o isolamento, o encontro, a facilitação também pela internet, não vamos, tudo que foi facilitado. Mas será que encontrar o outro, viver junto a alguém que prometeu, viver, eu digo família, amor, faz desistir? Ou porque está faltando essa dinâmica do morrer, ceder, para somar, para renascer. Então essa Semana Nacional da Família, começando com esse Evangelho, tem muito a nos ensinar. Se de fato queremos, e é isso que deveríamos querer, faça um pacto com Deus. Eu não quero nada menos que o céu. Nada menos que o céu. A nossa meta tem que ser ousada. A nossa meta tem que ser o céu. Mas é levar a família também. Então aqui a função do pai, da mãe, dos filhos. Quem se apega à sua vida, diz o Evangelho, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. É verdade que esse Evangelho, ele entra hoje, inclusive os paramentos vermelhos, em virtude de um grande santo que se celebra, São Lourenço, diácono, mártir, o patrono dos diáconos. E antigamente se tinha muito mais, mas só para você ter a noção, a grandiosidade de São Lourenço, que eu vou contar a história, que é o grão de trigo que caiu na terra, é aquele que não mediu e não se apegou à vida, e entendeu que se ele a doasse para Jesus, ele sem dúvida teria a vida eterna, que depois tem 7 igrejas em Roma dedicado a ele. E depois de São Pedro, São João de Latrão, era a 3ª maior basílica, uma das maiores igrejas que foi construída em cima de onde ele foi sepultado. Mas quem foi São Lourenço? Antes de entrar propriamente na vida de São Lourenço, a primeira leitura vai nos colocar o contexto. Nos coloca o contexto de São Paulo aos Coríntios, falando da partilha da caridade. E aqui também é outra dimensão que eu gostaria de abordar, desse grão de trigo que cai na terra, desse grão de trigo que produz frutos. Quando Paulo fala da caridade, quando Paulo fala da doação, escutemos com atenção, porque se eu falei do ponto de vista de família, falei da necessidade de morrermos em muitas coisas e tentar evitar essa pandemia nesses terríveis 100 mil mortos, nós também precisamos pela caridade. E aqui já faço um agradecimento, já fiz ontem, fiz no rádio e repito agora, louvado seja Deus, pela live que tivemos, muitos acompanharam, está disponível no YouTube, mas foi exatamente pessoas simples, eu digo que eu tenho certeza que não foram pessoas abonadas, tenho certeza que não foram pessoas ricas não, foram pessoas como nós, que deram de si mesmo para poder chegar ao número de 130 toneladas de alimento, são 130 mil quilos de alimento, que você sabe, é destinado com muita responsabilidade, eu repito, responsabilidade que não é dada, você nunca viu a gente distribuindo aqui ao léu, quem quer, é feito toda uma triagem pela nossa responsabilidade social aqui, as entidades, as famílias,
as instituições caritativas, as casas de recuperação e para todo o Brasil. Da última live foi para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, inclusive ontem recebi, olha, quase me esqueci, recebi do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, uma foto e agradecimento dos alimentos que mandamos para as famílias necessitadas no Rio de Janeiro. Então você que ajudou, você que é da obra Evangelizar é Preciso, quando você faz a sua doação, às vezes a gente não tem esse alcance, né? A gente pensa que é Curitiba, é Paraná, a gente que fica aqui. Não. As imagens que vocês estão vendo é exatamente no Rio de Janeiro. E ontem o cardeal arcebispo, com a sua sempre amigável, seu carinho, me mandou no WhatsApp uma foto dizendo: o povo do Rio de Janeiro agradece a obra Evangelizar é Preciso. Foi algo que me surpreendeu. Assim, como eu disse, também em Fortaleza, e esses 130 toneladas também seguirá o mesmo destino. Mas o grão de trigo, eu só estava fazendo um adendo, agradecendo as pessoas que viveram essa experiência de doar um pouco de si. Porque São Paulo também fala dessa dimensão. Quando ele diz: quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia com largueza, com abundância, colherá com largueza. Por isso que eu falava, qual a tua meta de vida? Como é bom a gente poder lembrar desse texto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu não quero, para mim nem para os meus, nada menos que o céu. Mesmo com a máscara, eu não quero nada menos que o céu. Na verdade, é semear com largueza, é colocar um propósito grande. Veja o que disse Paulo ainda: de cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. É a caridade. Às vezes a gente fica se perguntando, né, eu faço minhas doações, pai, por que eu faço? Você faz por Deus. Por que você faz sua doação? Você que está me acompanhando no Brasil inteiro. A Igreja Católica, graças a Deus, e isso você vai ver na vida do diácono São Lourenço, esse foi o grande motivo da sua morte. A igreja nessa pandemia, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, você pode ter de boca cheia, nas suas comunidades, e aqui nós estamos falando para o Brasil, foi uma das instituições que mais ajudou as famílias necessitadas. Pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos repetir essa frase? Pois Deus ama quem dá com alegria. Mais uma vez. Pois Deus ama quem dá com alegria. Veja, ainda Paulo cita: distribuiu generosamente e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Aqui eu não preciso, além da caridade, não preciso me forçar muito para lembrar que nós estamos na semana do dízimo. O dízimo é isso, dar com alegria. Então, percebe como tudo está aberto. E aí nos vem São Lourenço. São Lourenço, que eu disse que era principalmente no início, ele morreu no século III, 258. Ele ganhou grande força e exemplo na igreja. Por quê? Semana passada nós falamos dos cristãos perseguidos, você lembra disso? E a igreja viveu uma grande perseguição. São Lourenço foi do tempo do imperador Valeriano. E São Lourenço, ele era o diácono do Papa Sisto II. Na época,
celebrar missa era motivo de morte. Ser cristão era motivo de morte. E o Papa Sisto II foi assassinado celebrando missa. Quem estava ao seu lado? O diácono. Mas naquela hora, o diácono não mexeram com o diácono Lourenço. Lourenço ajudava tanto na celebração como na administração dos bens. Segundo alguns escritos, no século III, só a igreja de Roma sustentava mais de 1000 pessoas, sustentando com alimento. O prefeito de Roma, não satisfeito de ter matado o Papa, mandou prender São Lourenço e disse: quando você me traga todas as riquezas da igreja. Lourenço pediu 3 dias para reunir a riqueza. 3 dias. Certamente o prefeito ficou imaginando, lá vem ele com tudo que é de tesouro, caixas e caixas de moedas. Ao término de 3 dias, Lourenço se apresentou na prefeitura. E o que ele levou? Nesses 3 dias ele reuniu o tesouro: mendigos, coxos, viúvas, crianças abandonadas, cegos, toda a ralé que foi excluída do sistema de Roma, que a igreja cuidava, ele os reuniu e levou e disse: esta é a grande riqueza da igreja, aqueles que são cuidados, zelados, alimentados, protegidos pela igreja. É claro, o prefeito de Roma achou aquilo uma grande afronta. É assim que você se dirige ao prefeito de Roma? E decidiu naquela hora que ele seria morto, e foi. Primeiro apanhou muito, e depois na presença do prefeito foi trazido uma grelha. Ele foi despido de suas roupas e foi colocado em cima da grelha com o carvão incandescente. O que todo mundo achava que ele seria contra, ele iria renegar a fé, próprio de um santo que sabia o que estava fazendo, falou: pode me virar, esse lado já está assado. E acabou morrendo. Por isso, a igreja primitiva, século III, sempre viu nesse mártir o exemplo do que é a igreja, da aplicação desse texto, o grão de trigo, a exemplo de Jesus. Porque Jesus disse: se alguém quiser me servir, olha o que ele diz: siga-me, e onde eu estou estará você também. Tá, onde eu estou, claro que a gente vai falar, eu quero estar no céu. Mas e quando ele estava na cruz? Às vezes nós queremos só o finalmente, mas nós queremos pular o caminho. Não tem como ter ponto de chegada sem primeiro ter caminhada. Como Jesus disse: se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará o meu servo. Ora, eu quero, Senhor, estar no céu, mas o Senhor vai falar: então passe pela cruz, que eu também estive lá por você, e lá também você vai estar me servindo. Foi assim que ele compreendeu, esse diácono Lourenço, São Lourenço. Por isso, em Roma, ele tem uma grande devoção. Inclusive, é uma das poucas igrejas que tem o altar papal, onde é reservado e só o Papa celebra. Porque ele é um exemplo, exatamente o significado de toda a mística da igreja a serviço. Queridos irmãos, tudo isso abrindo a Semana Nacional da Família. Que coisa boa, quanto ensinamento, né? Como é bom a gente ser católico, como é bom a gente ter os santos, como é bom a gente se debruçar na palavra de Deus. E termino dizendo de uma forma muito simples:
A nossa oração, sem dúvida, pela pandemia. Inclusive, começamos hoje a novena de São Roque. Quem perdeu às 10, às 5 está no YouTube e tem o reprise. Por quê? Porque São Roque também, ele é invocado, cuja festa se celebra domingo, não será tão citado, porque vai bater com a Assunção de Nossa Senhora, dia dos religiosos, mas São Roque é chamado como padroeiro das feridas expostas, da peste, contra a peste, contra a infecção, eu diria contra a pandemia. Então, nesse número tão marcante de 100 mil mortos, que nós rezemos a São Roque que nos ajude. Portanto, filho, fica uma pergunta, vários questionamentos eu deixei. Onde o Senhor está pedindo que morra na sua vida pessoal para poder levar a família para o céu? Amém.